Esta semana, nós vamos apresentar aqui no programa o drama das pessoas que têm parentes desaparecidos. Vamos conhecer um pouco o perfil dessas pessoas, saber o que é feito para localizar os desaparecidos, como é que é feita essa investigação, quando essa investigação cessa, quando ela para, quais são os recursos das autoridades e qual a resposta do Estado para essas famílias. Durante toda essa semana, nós discutiremos este assunto aqui no CBN Noite Total, com exceção de quarta-feira, que nós teremos o futebol. Mas hoje, amanhã, quinta e sexta, nós vamos discutir recortes sobre este assunto. Hoje nós vamos mostrar aqui que, em média, o país registra 40 mil desaparecimentos por ano. O maior número de pessoas desaparecidas é registrado em São Paulo. Aqui no estúdio conosco, Ariel de Castro Alves, que é presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB. Ariel, muito boa noite e muito obrigada por ter vindo até aqui no nosso estúdio. Boa noite, Cristina. Boa noite aos ouvintes da Rádio CBN e cumprimento você, a sua produção, por ter escolhido um tema tão importante que muitas vezes é invisível diante do olhar de vários setores, inclusive de algumas autoridades no país. E nós vamos conversar também com a Sandra Rodrigues de Oliveira, que é psicóloga e autora da dissertação de mestrado Onde está você agora, além de aqui dentro de mim? O luto das mães de crianças desaparecidas. Sandra Rodrigues, boa noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Ariel. Boa noite aos ouvintes da CBN. Eu também faço minhas palavras do Ariel. Agradeço pela oportunidade de estar falando de um tema que eu tenho um carinho muito grande e que às vezes não tem a visibilidade que eu acho que ela merece. E eu convido os dois, Ariel e também a Sandra e todos os nossos ouvintes, com atenção, ouvirem conosco depoimentos de mães que procuram por seus filhos. No dia 6 de março de 2003, o filho de Iraci Mendes de Souza desapareceu. Ivan Rodrigues de Souza Cruz tinha 15 anos. Ele saiu para passear com um amigo e tanto ele como o amigo não voltaram. Os dois nunca mais voltaram. Iraci conversou com a repórter Joyce Ribeiro e nós separamos trechos dessa entrevista justamente para discutir hoje aqui o impacto desse drama na vida dos familiares. É horrível, a gente é uma dor que eu não desejo para ninguém, porque é sofrido, a gente não dorme, desde o sumiço do meu filho, que eu nunca mais tive uma noite de sono. Eu fiquei com problema para dormir. Eu costumo dizer que eu durmo a prestação. Eu durmo um pouquinho e acordo, durmo um pouquinho e acordo. Quando é de manhã cedo que eu tenho que levantar para trabalhar, eu estou com o corpo todo doído e com muito sono, mas eu tenho que ir trabalhar. Tenho que levantar para ir trabalhar. E depois do trabalho, normalmente eu pego a foto, quando eu saio um pouco mais cedo do trabalho, eu pego a foto e vou para as ruas procurar por ele. Na luta para ver se a gente consegue uma resposta de se está vivo ou se não está. Mesmo que não esteja vivo, a gente quer encontrar. Né? A gente quer encontrar para poder ver se põe fim esse sofrimento, essa luta da gente, a gente ficar nessa angústia, sem saber de nada, sem saber onde é que está. Na primeira semana do desaparecimento dele, eu fiquei, a patroa deu umas 2 semanas para eu ficar em casa para resolver isso. Eu nem comer, não dormia, não comia, eu já estava emagrecendo, nossa, de tanto sofrimento, né, à procura dele. Aí a patroa começou a me aconselhar, falar, você precisa se alimentar, por causa que seu filho voltando, ele vai precisar de você, e se você estiver doente. Aí as pessoas foram me botando para cima, né? Porque sei que é muito difícil. Nós temos também o depoimento de Janaína Arruda da Paz. Janaína se separou do marido
E aí um dia o ex-marido passou na casa dela para visitar o filho do casal. Ele sumiu com o menino. Isso aconteceu no dia 16 de novembro do ano passado. Teve um Natal, né? Muito difícil ver todo mundo feliz e aquela pessoa que você mais ama, né? Meu único filho, apenas 5 anos, assim, então é muito difícil. A gente comprou os presentes dele, tá tudo lá em casa, né, em cima da cama dele, esperando ele voltar. Guardamos muita coisa pra ele, assim, presente, tá tudo lá em cima da cama, só esperando pra ele abrir. A gente dormia na mesma cama junto, sabe? Eu ia tomar banho, ele ficava lá batendo, eu e ele era muito grudado, muito apegado, né? Como só tenho ele, Natal, né? A família tá sempre junta, e a pessoa para mim que no caso seria mais importante, né? Claro que eu tenho meu pai e minha mãe, é muito importante, mas um filho, né? Ainda 5 anos, que precisa muito de mim. A Sandra Rodrigues de Oliveira, ela tem uma dissertação de mestrado, cujo título é Onde está você agora além de aqui, dentro de mim? O luto das mães de crianças desaparecidas. Sandra, o impacto provocado, psicologicamente falando, é de uma perda de luto. É como se essas mães tivessem visto definitivamente, ou sentido definitivamente a perda dos filhos, da morte? Olha, o que eu posso colocar, né, da minha pesquisa, essa vivência é sim um luto, mas ele é bem distinto das perdas das mães que perderam um filho por morte. Existe toda uma ambiguidade que envolve a questão do desaparecimento, que impede que algumas etapas de um luto por morte sejam contínuas, né? Então, a partir do momento em que uma criança desaparece, um filho desaparece, essa mulher vai viver, né? Essa mãe, essa família vai viver uma experiência de muitos sentimentos conflituosos, né? É diferente no caso da morte, onde há um ritual, onde há uma passagem, né? Essa mãe se depara com uma realidade que é irreversível. No caso do desaparecimento, essa irreversibilidade ela é duvidosa, né? O paradeiro da criança é desconhecido e existem muitos questionamentos sobre o que aconteceu, por que aconteceu, aonde está essa criança, onde está esse adolescente, né? Que impedem que essa mãe prossiga no seu processo de enlutamento. Então, existe uma diferença muito grande em relação a isso, até por conta dessa ritualização mesmo, né? O apoio da rede de apoio, né? Da rede social, que chega num determinado momento e não pode mais dar respostas a essa família. Então, essa família ela tem outras particularidades que um luto por morte não tem. E como é que passa a ser o dia a dia dessas mães, ou desses pais, ou dos tios? Como é lidar com essa perda que não se sabe, temporária ou definitiva? Muda esse comportamento? Olha, num primeiro momento, né, logo após o desaparecimento, é muito comum que a reação seja de uma negação, né, disso, olha, essa situação vai mudar, ou mesmo de um entorpecimento. A gente viu no relato os sintomas físicos, a falta de apetite, a dificuldade de sono. Isso é muito comum num primeiro momento, né? E como é uma perda que se prolonga, às vezes, por muitos anos, esses sintomas eles podem continuar indefinidamente. O dia a dia dessa família gira muito em torno dessa pessoa desaparecida. Então, o que as mães falam muito é dessa transformação aos poucos do luto em luta, que é o momento onde essas mães começam a busca, seja junto com as autoridades, seja numa busca solitária, né, pelo paradeiro dessas crianças, na verdade, mais até por uma verdade, né, a importância de descobrir o que aconteceu, né? Existe uma procura que é incessante por um encerramento, por um fechamento. Claro que sempre na expectativa de que a criança seja localizada, que o adolescente seja localizado, com vida. Mas o importante é esse encerramento, é uma busca por um fechamento. E esse impacto, Sandra, ele é familiar? Ele é na família ou ele está muito mais ligado, muito mais restrito, recai muito mais sobre a figura materna, sobre a mãe? Olha, as pesquisas
indicam que para cada criança ou para cada adolescente desaparecido, uma média de 12 pessoas vão ser direta ou indiretamente afetadas. Isso inclui a família nuclear, inclui a escola, os amigos, os professores. Mas é claro que a gente tem um impacto muito mais brutal sobre a família nuclear. No caso das mães, né, eu tive muito mais contato com mães do que com outros membros da família. A gente vê que a maioria das associações são associações de mães. Eu acho que isso se dá até porque, na maioria dos casos, a mãe se implica de uma forma diferente nessa procura. O que não quer dizer que os outros membros da família não sejam afetados, né? Até na minha pesquisa, isso ficou muito claro. Muitas mães se sentiram sós na procura, mas não porque os pais ou os irmãos ou outros familiares não estivessem envolvidos, mas as formas de expressão do sofrimento, do luto, são muito diferentes. E as mães muitas vezes acham que elas estão sozinhas nessa empreitada, né? Mas é uma gama de pessoas realmente que é atingida por essa perda. Nós temos aqui no estúdio Ariel de Castro Alves, que é presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, que tem um trabalho psicossocial para as crianças, né, Ariel? E eu gostaria de saber, primeiro, por que vocês perceberam, se isso que a gente está conversando aqui com a Sandra é tão latente, que vocês tiveram essa, não só a percepção, mas sentiram a necessidade de dar esse apoio a essas mães. Quantas famílias estão com vocês hoje e qual é o tipo mesmo de tratamento, de apoio psicossocial tem essas famílias? Então, Cristina, cumprimentando também a Sandra pelo trabalho e pela experiência que ela colocou aqui, nós verificamos, né, nas mães esse luto permanente, essa impotência, né, a necessidade de a gente fazê-las refletirem sobre a situação, né, tentar buscar através das causas a gente colaborar com o trabalho policial para conseguir encontrar essas crianças. Muitas dessas mães até têm problemas também de depressão, têm problemas cardíacos decorrentes da situação e até diabetes. Então, são várias doenças que muitas vezes estão vinculadas também a essas situações. Então, a partir de 2006, a Fundação Criança começou esse trabalho e a partir de 2010 nós conseguimos aí dar uma força maior para esse programa chamado Programa Reencontro. Então, nós tivemos 900 boletins de ocorrência de 2006 até agora 2011 e hoje nós temos 9 crianças e adolescentes que a gente está ainda buscando localizar também junto com os próprios familiares. A gente, a partir daquela angústia, daquela depressão, daquela impotência dos familiares, como falou a Sandra, a gente potencializa para que eles possam partir para a luta, e essa luta junto com uma instituição apoiando. Então, cada vez que a gente liga para eles, chamando sobre uma entrevista, sobre uma tentativa de busca, eles estão sempre na expectativa do reencontro da criança e do adolescente. Os resultados são bem-sucedidos por essa integração entre polícia e programas sociais, que deveria ocorrer em todos os municípios do Brasil, mas que não é uma realidade. Nós temos poucas experiências no Brasil com esse tipo de trabalho. É o caso dos serviços de investigação de crianças desaparecidas do Paraná, que faz um trabalho importante também e que inclui esse serviço de apoio psicossocial, o SOS Crianças Desaparecidas do Rio de Janeiro, e nós agora temos cada vez mais essa prioridade com esse trabalho. E além disso, depois que a criança volta, porque tem muito caso de reincidência, e esses são os casos mais graves que depois demora mais para ser encontradas ou, infelizmente, não são encontradas. Nós fizemos uma pesquisa recente, com base em 837 situações de 2007 a 2011, nós traçamos um perfil. A maioria tem entre 11 e 17 anos, 52% são brancos, 34% pardos. A fuga do lar
ocorre em 76% das situações. Na maioria dos casos, é a criança que vai embora, ela não é retirada, por exemplo. A gente está falando de crianças, mas também, né, alguns adultos desaparecem. Os conflitos familiares, eles são os maiores responsáveis pela saída ou pela fuga dessas pessoas de casa? São exatamente os conflitos familiares, que podem ser maus tratos, negligência, violência doméstica, ou não aceitar os limites que a família e os pais tentam colocar, a questão das regras, também fugas institucionais de abrigos, de locais de tratamento para a questão de drogas, representam 18% dos casos que nós analisamos lá, e o que tem também de alguma forma, nos surpreendido e gerado preocupação é o envolvimento também com a criminalidade. 21% das situações que nós analisamos também tem a questão do envolvimento com a criminalidade e 16% desses 21% com o próprio tráfico ou uso de drogas, o que acaba fazendo com que crianças vão para as ruas ou vão para o tráfico ou acabam desaparecendo, até porque podem ter sido assassinados em razão de dívidas com traficantes. Esse apoiamento, o que é? O psicólogo? Tem um psicólogo que faz, tem uma conversa, sei lá, diária, semanal, mensal? Como é que é esse apoiamento psicológico? O serviço se dá a partir do momento em que a família vai nas delegacias de polícia de São Bernardo, com o trabalho que a gente tem junto à delegacia seccional. Então é feito o registro da ocorrência imediatamente, até cumprindo uma lei de 2005, e nem sempre em todos os locais a polícia tem esse respeito ao registro imediato, mas lá faz imediatamente e já pede para a família nos procurar a psicóloga que na Fundação Criança faz esse atendimento. Então a família procura e, além disso, a polícia manda o boletim de ocorrência, ou por fax, ou pede para entregar, e a gente vai ligando e fazendo os contatos, ou fazendo visita domiciliar. Então a psicóloga, a Vânia, que faz esse trabalho, ela atende essas famílias, faz sessões de terapia, e a partir daí faz a família refletir com quem que a criança estava andando, quais os possíveis conflitos que ocorreram, se existe algum vínculo com a internet, que também tem surgido essas situações em que a criança começa a namorar a partir também da rede mundial de computadores, das redes sociais, namoro com adultos e daí foge de casa para ficar com adulto. Às vezes os pais não aceitam que o filho é homossexual, então também gera conflitos. Então são variadas as situações que a gente busca, a partir dessas causas, trabalhar pela solução em parceria e integração, programas sociais com a própria polícia. Uhum. Eu quero conversar com a Sandra Rodrigues sobre esses detalhes que o Ariel está colocando e também sobre a questão do envolvimento da polícia, né? Quer dizer, a família tem a certeza de que a polícia está investigando. Eu gostaria de saber com a Sandra qual é se a resposta, né, do ponto de vista emocional, se as pessoas ficam motivadas em função disso e aí acabam um pouco mais fortalecidas nessa situação, mas nós vamos agora ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a Sandra Rodrigues de Oliveira e também com o Ariel de Castro Alves. CBN Noite Total. Já inventaram a roda, a pólvora, a escrita. Já inventaram o papel, o clipe, o sanduíche, a pílula, o relógio, o cinema, o plástico, o saca-rolha, a guitarra elétrica. Já inventaram o dry martini, o banho quente, o protetor solar, a escova de dentes, a anestesia, o computador, o sutiã, o macarrão, a lâmpada. E mesmo assim, amanhã alguém vai pensar em algo que ninguém nunca pensou antes. Futura, o canal que liga você. O Sebrae liga você no Futura. Prefeito Eduardo Paes. Aqui em Triagem, na zona norte do Rio, estamos construindo o bairro Carioca. São 2.000 apartamentos para famílias que moram em áreas de risco. Em toda a cidade, já são 16.000 novas moradias construídas para dar dignidade a quem mais precisa. Investimos também na prevenção de desabamentos e na urbanização de mais de 30 comunidades.
Obras como essas transformam o Rio numa cidade mais justa e integrada. As Olimpíadas passam, as soluções ficam. PMDB. Cidade. O governador Sérgio Cabral sancionou hoje as leis que reajustam o salário dos servidores da Secretaria de Educação. As medidas incluem aumento de 5% nos vencimentos base para professores. Foi criado também o cargo de docente 1, com regime de 30 horas de trabalho semanais. Os professores também terão incorporados aos salários a antecipação da parcela de 2012 do programa Nova Escola, retroativo ao mês de julho. Os novos vencimentos serão pagos no mês de referente a setembro. As leis serão publicadas no Diário Oficial de amanhã. Marta Arruda para a Rádio CBN. Rádio CBN, ZYD 464, FM 92,5 MHz e ZYJ 459, AM 860 kHz, Rio de Janeiro. CBN Noite Total. Horário de Brasília, 10h01. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Segunda-feira, 29 de agosto de 2011, o governo decidiu reduzir de 25% para 20% a quantidade de etanol misturado à gasolina. A medida vai valer a partir de 1º de outubro e será por tempo indeterminado. O objetivo é evitar problemas no abastecimento de etanol, segundo o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. O secretário estadual de Transportes do Rio de Janeiro, Júlio Lopes, disse que o bonde que descarrilou no sábado em Santa Teresa havia batido num ônibus e deveria ter ido para a oficina. Ele não soube dizer por que o veículo fez uma nova viagem. 5 pessoas morreram e 57 ficaram feridas no acidente. A Operação Sentinela prendeu 33 toneladas de maconha e cocaína nas fronteiras do país nos meses de junho e julho, segundo o Ministério da Justiça. O volume supera em mais de 3 vezes o total apreendido pela Polícia Federal nos 5 primeiros meses do ano. Foi publicada hoje a lei que regulamenta o trabalho de taxista. Um dos direitos que o profissional passa a ter é o piso salarial ajustado entre os sindicatos da categoria. A rodovia Fernão Dias, que liga Belo Horizonte à capital paulista, está interditada no sentido São Paulo, no município de Perdões, no sul de Minas Gerais. Uma carreta e 2 carros se envolveram no acidente. 3 pessoas ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Há 6 quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo. No horário de Brasília, 10h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação: Cristina Coggi. E nós voltamos, aqui no estúdio nós temos o Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança, também vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, e também conversando conosco por telefone, ela está no Rio de Janeiro, Sandra Rodrigues de Oliveira, que é psicóloga e autora da dissertação de mestrado, Onde Está Você Agora, Além de Aqui Dentro de Mim? O luto das mães de crianças desaparecidas. Sandra, o Ariel estava nos contando aqui que nesse trabalho psicossocial, quer dizer, tem um envolvimento também das famílias com as investigações que são feitas para tentar, né, para a localização dos desaparecidos. Muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que adoeceram, de pessoas que perderam os empregos porque saem, né, buscando essas pessoas e acabam perdendo os seus compromissos, deixando de ir ao trabalho, acabam perdendo, portanto, o emprego. Há um esfacelamento aí mesmo
da questão familiar. Isso está um pouco vinculado, Sandra, deu para você perceber isso no trabalho que você fez com essas mães, a descrença em relação às autoridades, quer dizer, meu filho desapareceu, até onde eu vou poder contar com as autoridades? Isso de alguma forma complica ainda mais a situação deste impacto psicológico e fortalece, né, quer dizer, aquela do enlutamento, a luta, quando essas famílias sabem que elas de alguma forma poderão esperar algo da justiça? Olha, é um complicador, sim, né? O Ariel bem disse sobre a Lei 11.259, que é a da procura imediata, né, de notificação de portos, aeroportos, sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes, e que muitas vezes, quando a família chega para fazer a notificação do desaparecimento, é solicitado um aguardo de 24 horas ou 48 horas que vai contra essa lei. Então, a crença na família, né, dessa autoridade, na busca pelas autoridades, muitas vezes fica fragilizada até pelo descumprimento dessa lei. E o que mais dificulta, né, para a família é quando o tempo vai se prolongando e aí as autoridades também vão deixando de ter alguns recursos na procura por essas crianças, por esses adolescentes, e muitas famílias sentem isso como um descaso, uma despreocupação, né? Você mesmo disse, existem uma série de perdas que a gente chama de perdas secundárias ao desaparecimento, que é justamente isso, né? As famílias muitas vezes abandonam seus empregos ou faltam muito e por isso acabam perdendo emprego. Existe um custo financeiro, muitas famílias gastam muito dinheiro nessa procura, então recebem muitos telefonemas, muitos deles são trotes, para algumas famílias praticamente todos são trotes, e essas famílias acabam empenhando muito dinheiro, às vezes empréstimos, né, para continuar essa procura. Então, as autoridades, em muitos casos, ficam meio que à margem dessa procura e as famílias se sentem muito desamparadas nesse momento, o que pode, sim, inevitavelmente, ser um fator complicador do processo que essas famílias já estão vivendo de muita ambiguidade. Uhum. Sandra, qual é o impacto... Aí a pergunta é inversa, muito a partir também de um depoimento de uma mãe que eu ouvi, que procurou, depositou esperança na justiça, não sabe nem dizer quando que cessou a procura por parte dos policiais, porque ela oficialmente não foi informada disso. O fato é que a filha não apareceu até agora, e aí ela tem uma frase que me tocou muito, que ela diz o seguinte: agora é mais fácil minha filha me achar do que eu achar minha filha. Uhum. E aí eu queria te perguntar o inverso, né? Quer dizer, qual é o impacto para uma criança que é retirada do seu lar? Ela esquece o pai, ela esquece a mãe, ela esquece a família. Se não esquece, essa criança cresce. Por que ela não volta? Por que ela não tenta um contato? Por que isso não é frequente? Olha, em muitos casos, essa criança, principalmente em casos de um pai separado, uma mãe separada, que leva a criança do guardião principal, em muitos casos essa criança ainda é muito pequena. Não creio que seja um esquecimento, mas a gente vem discutindo muito isso sobre a questão, por exemplo, da alienação parental, né? Fala-se muito mais sobre isso agora em casos de separação conjugal, mas em caso de subtração de incapaz, né, isso também pode ocorrer de forma que o pai que leva, a mãe que leva, realmente trabalhe de alguma forma aquela criança para que ela se envolva naquele contexto e passe de alguma forma a renegar uma outra história, de renegar um outro lado. Claro que a gente não pode generalizar, né? Às vezes a criança não tem como fazer esse contato, não sabe como, ou porque ela era muito pequena quando ela foi tirada de casa, então como fazer contato com a família, né? Crianças que às vezes não têm referência de endereços, telefones, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma mãe que falava para mim algo, não dessa forma, mas tem uma certa semelhança, que aí eu tenho medo de andar na rua e não reconhecer a minha filha, e ela não me reconhecer, né? Os anos vão se passando e esse receio de que realmente essa história se perca com o tempo,
né? Porque o tempo é uma questão crucial no desaparecimento, né? Não é à toa que a gente está aqui enfatizando essa questão da procura imediata, porque realmente quanto mais esse tempo passa, mais consequências negativas isso pode ter para a família que fica, né? Para a própria criança que vai crescendo e de alguma forma se distancia um pouco da sua própria origem. Quando eu digo a criança pode esquecer, é um pouco pensando se o medo, Sandra, não pode causar esse bloqueio. Quer dizer, eu já perdi uma vez uma família, isso não foi bom e eu não quero mais pensar nisso. Pode ter esse bloqueio emocional? Claro, eu acho que é muito comum a gente ver falas como essa, por exemplo, em pessoas que ficaram, por exemplo, em cativeiro, né? Fala-se, inclusive, da própria concepção de que uma criança, um adolescente, ou até mesmo um adulto que tenha sido capturado, possa empatizar com o seu capturador, né, com o seu sequestrador, de forma que se volte contra os outros que o estão procurando, que desejam seu bem. Eu acho que o medo, ele pode sim fazer com que uma pessoa, em qualquer circunstância, feche um pouco esse universo, né, restrinja um pouco o universo ao universo que ela está vivendo atualmente. Então, perceber os outros como receptivos, para ela, num primeiro momento, pode ser muito difícil. E procurar, né, a família ou procurar alguma outra referência que não aquela pessoa que ela levou, pode também ser bastante assustador, principalmente para crianças pequenas, né? É muito mais difícil ela ter esse movimento de uma forma proativa, né, de busca, porque o universo que ela passa a conhecer passa a ser esse novo universo. Ariel, as pessoas que foram... Quantas pessoas foram identificadas, localizadas, né, através do trabalho conjunto da Fundação com a polícia? Nós podemos dizer que desses 900 boletins de ocorrência de desaparecidos, 99% das situações foram solucionadas. Hoje nós temos aí 1% praticamente, 9 situações que a gente ainda está trabalhando junto com a polícia para conseguir resolver. No Brasil, você mesmo falou, são 40 mil por ano. Isso é uma estimativa feita pela própria CPI dos desaparecidos, que trabalhou de 2007 a 2010, tratando só de crianças e adolescentes desaparecidos, 40 mil por ano. No total são 200 mil, se somarmos adultos, idosos e todos em conjunto. E só em São Paulo uma média de 9 mil por ano. Esses dados são feitos com base nos próprios boletins de ocorrência de desaparecimento. Agora, 95% das situações são solucionadas nos primeiros 15 dias. Então, a importância, até que a Sandra enfatizou, dessa busca imediata, desse aviso aos portos, aos aeroportos, às polícias rodoviárias. E nos Estados Unidos existe um chamado alerta Amber, em que vários setores se envolvem, né, e as fotos aparecem em todos os locais, uma espécie de alerta vermelho que é colocado para todo o país procurar a criança desaparecida. Isso não acontece aqui. Um dia a gente chega a isso no Brasil. Hoje nós não temos um cadastro de crianças e adolescentes desaparecidas. Às vezes o que seria fácil, esses dias nós tínhamos um adolescente que veio de Belém do Pará, pegando carona com caminhões, e depois chegou em São Bernardo e nós não conseguíamos localizar a família dele lá em Belém do Pará, e eles tinham feito o boletim de ocorrência de desaparecimento. Então demorou até a gente conseguir cruzar informações, ligar para conselhos tutelares lá em Belém do Pará, com base no que ele lembrava, que ele sequer sabia o nome completo dos pais. Então são situações que daria para prevenir e que poderíamos também ter um sistema integrado, um cadastro unificado. Não há como enfrentar o desaparecimento sem informações, sem qualificação, integração dos trabalhos. Bom, vamos ouvir aqui também a enteada de José Raimundo Vieira, desapareceu no dia 16 de setembro do ano passado. Está pronto? A gente podemos ouvir? Isso foi em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Lá, onde está a Fundação, Ariel.
A criança, e aí inverte aqui o papel, né? A criança não consegue lidar com o desaparecimento da mãe. Por sorte, ele está com o pai dele, né? E ele faz um acompanhamento psicológico, assim, para poder superar essa fase, essa perda da mãe. Pois é, aqui nós temos a situação de quem, quer dizer, um adulto que se foi, a criança ficou, e imagino também que esperando aí uma resposta das autoridades. Você falou em 99%, Ariel? 95%. Primeiros 15 dias. Não, lá em São Bernardo solucionados. Sim, 99%. Mas essa não é a média nacional, né? Em média, o que se tem de projeção, que a própria CPI fez, é que em São Paulo são 10%, que em média não são encontrados dentro dos 9 mil que desaparecem por ano, e dos 40 mil por ano no país, a média é de 15%, que existe a dificuldade de encontrar. Nós não podemos afirmar que não serão encontrados, porque nós trabalhamos para que sejam. Uhum. E a maioria dos desaparecimentos é de meninas? Meninas, 60% são meninas, 40% meninos. Isso, inclusive, é algo que surpreende, porque a gente que trabalha há muito tempo nessa área da criança e do adolescente, principalmente em situação de risco, nós sabemos que na maioria das situações são os meninos envolvidos, né? Tanto que entre as crianças que estão nas ruas do Brasil, que hoje são 24 mil, nós temos a grande maioria de meninos. E também aqueles que estão em abrigos, que estão envolvidos também com um ato infracional, cumprindo medidas socioeducativas, também são meninos. Nesse caso é o inverso. Então as meninas, e talvez a Sandra, psicóloga, tenha mais condições, né, de dizer aí um pouco desses fatores. Até porque essa questão também dos conflitos familiares, muitas vezes são mais frequentes com relação às meninas, né? A questão da ansiedade, as mudanças porque elas passam no momento de vida, principalmente na adolescência, e nós verificamos que a adolescência é o ponto principal onde os desaparecimentos ocorrem, e as consequências psicológicas que têm até as próprias mudanças hormonais, o desenvolvimento dessas adolescentes. Uhum. Se sabe, Sandra, por que é que as meninas que abandonam normalmente, ou com mais frequência abandonam o lar em situações de conflitos? Na verdade, existem duas estatísticas mais prevalentes, né? Tanto da menina que evade do lar, como do número de desaparecimentos involuntários de meninas, né? Então, por exemplo, na minha pesquisa eu me utilizei de 11 entrevistas, das quais 10 eram de meninas desaparecidas. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, existe um número muito grande de meninas desaparecidas entre 7 e 11 anos, e existe um número, dentro desse percentual, existe um número grande de meninas que sumiram em situações completamente desconhecidas, completamente misteriosas, né? Em relação ao conflito familiar, acho que o que o Ariel colocou foi bem colocado, né? Existe uma mudança aí na adolescência, onde essa menina muitas vezes sai de casa em busca de uma outra realidade, seja porque ela, em algumas situações familiares, é a vítima primeira da violência doméstica, seja porque numa trajetória ela é mais facilmente aliciada, por exemplo, para situações de prostituição, né, para auxiliar dentro de casa, mas aí ela é retirada da casa, onde ela não pode auxiliar, né? Então fica aí um número maior de meninas, né, desaparecidas, não digo nem no contexto geral, mas existe um número que prevalece aí de meninas que estão ainda desaparecidas. Até falando outro dia com uma pessoa que trabalha na área, e a gente estava conversando sobre isso, o número de meninas que permanece desaparecida é maior do que o número de meninos que permanece desaparecido. Esse dado eu não saberia precisar o porquê, talvez porque o número de tráfico, por exemplo, de pessoas seja muito maior com mulheres, inclusive adultas. Exploração sexual também são alguns casos que a gente muitas vezes identifica. Sim. Bom, nosso tempo passou rápido, né? Nosso tempo está chegando ao final.
Eu quero agradecer a Sandra. Sandra, essa sua dissertação teve uma conclusão, imagino. Sim. Qual foi? Ficou bem marcado, né, na pesquisa que essas mães, né, no caso a minha pesquisa foi com mães, mas acho que a gente poderia ter dados bastante aproximados se fossem também pais e demais membros da família, né, mas que é uma perda realmente que fica como uma ferida sempre aberta, né, é de uma ambiguidade muito, muito grande. Então, ao mesmo tempo em que há uma esperança muito grande pelo reencontro, existe um buraco ali, né, uma falta de respostas, uma falta de certezas, e que para muitas famílias a chave, né, do luto seria realmente esse fechamento, essa conclusão. Para quem está de fora, né, para quem está próximo da família, mas que não está vivendo necessariamente a perda direta, é muito difícil dar esse suporte, porque apesar de você acreditar no retorno da criança, faltam as evidências, né, faltam as respostas que podem solucionar, né, essa ambiguidade. E fica realmente para as instituições que trabalham com essas famílias a importância de que esse luto seja validado, né, que essas pessoas sejam realmente amparadas na sua angústia, nessa necessidade de uma resposta que muitas vezes não vem. Então, acho que não é à toa que muitas mães de crianças desaparecidas se unem, porque elas sentem que junto com outras mães de crianças desaparecidas, que elas podem falar, que elas podem ser entendidas e entender o sofrimento do outro, né? A gente até falou um pouco sobre isso na pesquisa, sobre, por exemplo, manter o quarto, manter as roupas, né? O quanto isso para a família é importante muitas vezes, porque mostra que ela não desistiu, né? Porque essa criança, esse adolescente desaparecido, ele fica muito presente, mesmo estando ausente fisicamente. Então, todos esses sentimentos, eles precisam ser validados, as pessoas precisam realmente de um suporte, tanto das autoridades como das instituições, para que esse luto possa ser validado. Tá. É isso que se faz através da fundação também, Ariel, quer dizer, manter essa... a pessoa não desapareceu, você pode manter o quarto da sua filha. A gente ouve muito, né? Eu guardei as roupas, eu guardei o presente de Natal. Isso fortalece? Certamente, né? Nós não podemos fazer com que a pessoa desista, né? Nós precisamos estimular a pessoa a batalhar, a trabalhar em conjunto e de que ela não está sozinha. Porque a grande dificuldade é que, na maioria das situações, a família fica sozinha. Nós encontramos tantas que vão nos IMLs todos os dias verificar se reconhecem um corpo, vão nos hospitais, vão em albergues, vão em abrigos, então perambulam pelas ruas, isso desestabiliza toda a família, não conseguem mais trabalhar. Então é fundamental que existam programas que apoiem, que estejam juntos com ela e que a partir daí não é mais uma luta individual dela nem da família dela, mas é o Estado, é o poder público junto com ela para buscar a criança. Ariel de Castro Alves, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio, Ariel. Uma boa noite para você. Eu que agradeço o convite e parabenizo aí a CBN, porque os meios de comunicação são fundamentais nesse trabalho de luta para que crianças desaparecidas possam ser reencontradas. Um abraço a você e a todos os seus ouvintes. Ariel de Castro Alves, que é presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, que é uma cidade aqui da região do ABC Paulista, também vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu agradeço também a participação aqui, a reflexão conosco e a exposição desses dados da pesquisa, da dissertação dela, de Sandra Rodrigues de Oliveira, psicóloga. Muito obrigada, Sandra, e uma boa noite para você também. Boa noite, Cristina. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Eu realmente acho que é uma iniciativa muito, muito nobre da CBN e fico realmente na expectativa dos próximos programas, porque acho que esse assunto mexe muito comigo, me move, né? E espero que as pessoas que tenham ouvido tenham entendido a importância do tema.
Tá certo, Sandra, muito obrigada. Amanhã nós vamos continuar discutindo este assunto, vamos falar sobretudo da investigação, como é que é feita essa investigação. Você falou aqui, olha, 24 horas, 48 horas para comunicação, para se fazer tanta coisa, né? Quer dizer, quando se tira uma criança, o que se faz com ela em 24 horas? Vamos saber por que esses prazos, quando a lei é cumprida, quando ela não é cumprida, quando é que as autoridades deixam de investigar, como é que elas investigam, e vamos saber também do que o Ariel colocou aqui, que é a questão dos nossos portos e aeroportos, também rodoviárias. Vamos conversar com o juiz da Vara da Infância e Juventude da Penha, o juiz Paulo Fadigas. Portanto, amanhã, Arlindo José Negrão Vaz, que é o delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e também conversaremos com Paulo Fadigas, que é juiz da Vara da Infância e Juventude da Penha, bairro da Zona Leste da capital paulista. Eu mais uma vez agradeço a Ariel e também a Sandra. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos